nesta manhã de terça-feira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Danilo. Bom dia, ouvintes da Tupi. Parabéns para você, para a Tupi, por esse novo programa, com você à frente aí, para a cidade de São Paulo. Isso é muito positivo. Muito obrigado. E das 8 às 9 nós temos o debate hoje com as presenças de Gilberto Natalini, Getúlio Ranachiro e Alberto Rolo, advogado. Você só está com gente competente aí, que sabe debater a cidade, conhece bem a cidade. O senhor quer... Bom dia, prefeito. Tudo bem, Natalini? Bom dia. Natalini, você já conseguiu aí o voto do Ranachiro e do Rolo? Estou buscando. O senhor vai levar o Natalini para o PSD também? Olha, o vereador Natalini é uma pessoa que tem uma vida pública como poucos têm na cidade de São Paulo. Qual é o partido que não gostaria de tê-lo? Apesar que parece que tem um daí que não gostaria de tê-lo. Mas eu seria até um equívoco, uma indelicadeza da minha parte, de dizer para onde ele deve ir. Eu posso lhe dizer que ele um dia pertenceu ao partido que eu tenho muito orgulho. E com certeza serei liberado dele, porque ele tem mais experiência que eu, é uma pessoa muito equilibrada, muito eficiente nas suas ações. Eu sou admirador dele. Eu seria um orgulho muito grande ter no meu partido. Mas ele sabe, cada um tem a sua história, cada um tem que fazer suas análises com sua equipe, mas ele sabe que aonde eu estou, as portas estão sempre abertas para ele. Obrigado, prefeito, pela sua gentileza. Prefeito Kassab, hoje eu já dei essa informação aqui, falando da importância que será, se realmente isso acontecer, que é a multa na hora. A multa aplicada na hora. Quem for flagrado em São Paulo, desrespeitando posturas municipais, colocando propaganda fora do previsto na cidade limpa, lixo em local irregular, fazendo barulho após 10 da noite, recebe ali a impressão, uma maquininha, esse é o plano, e os tem até os Estados Unidos. Por que é que você vai para a América e respeita a sinalização nas estradas lá? Porque você sabe que a qualquer momento surge um carro da polícia atrás, você recebe na hora a multa ali, você tem que pagar, você tem que ir para a corte. Então como é que será esse esquema da Prefeitura de São Paulo? A verdade é você tornar mais eficiente o processo de acompanhamento das posturas municipais, para que as pessoas saibam que a penalização ela vai existir. Hoje, infelizmente, a falta de eficiência faz com que nem todas as penalizações aconteçam e o infrator ele fica tranquilo. Então, com certeza, quando o infrator sabe que existe rigor na fiscalização, vai diminuir as multas, não é? As pessoas vão pensar 10 vezes antes de cometer a infração. E o prazo de pagamento vai mudar? Eu acredito que não. Para ser sincero, não tem essa previsão. Porque o ato de você colocar a multa na frente do sujeito na hora da infração é importante. Mas é importante também ter rapidez na cobrança, né? É verdade. Para ele saber que vai ser cobrado, que não vai ficar só no papelzinho, né? É verdade. Prefeito, e mais um shopping na Paulista? Na verdade, a cidade de São Paulo, o mundo, né, Danilo? Ele tem nos grandes centros urbanos uma concentração de lojas, né? Que são shoppings, galerias, né? E a Avenida Paulista tem um imóvel que foi aprovado, né? O seu projeto, que terá, parece, né? Eu até vi nos jornais que eu não acompanhei hoje, um shopping center. É muito positivo para a cidade, lá existe uma concentração muito grande de pessoas que moram e trabalham lá. É o terreno do antigo Matarazzo, né? Da família Matarazzo. Agora, a contrapartida tem que ser feita, porque... isso é muito claro, muito transparente. Ninguém vai aguentar tanto trânsito, né? Isso tem sido feito, né? Em todas as obras que são aprovadas, todos os projetos são aprovados na Prefeitura. Legal. Foi muito bom recebê-lo aqui, espero pessoalmente para responder perguntas dos nossos ouvintes, também no nosso debate e no nosso programa, prefeito. Obrigado, Daniel. Boa sorte a você. Parabéns a Tupi pela grande conquista de tê-lo aí à frente desse programa. E um abraço aos ouvintes e aos meus amigos, o Alberto Rolo, o Getúlio Ranachiro e o Gilberto Natalini. Muito obrigado. Prefeito Gilberto Kassab participando do nosso Tupi Serviços e a Prefeitura sempre cobrada aqui no dia a dia com o nosso quadro Fala Cidadão. Você liga, né, coloca o seu problema e nós vamos atrás tentando ajudar. Porque antes de 88 da Constituição, quem tinha direito à assistência médica do INPS? Quem pagava o INPS? Quem não pagava era o quê? Indigente. Lembra? O indigente era mais da metade, era 60%.
Quem pagava era 40%. Chegava no hospital, sua carteirinha de trabalho, por favor, sua carteira. E ele pagava porque tinha a carteira de trabalho. Isso. Então, isso mesmo. Aí, veio a Constituição e falou, não, todo cidadão tem direito à saúde ampla, geral, Recife, pôs tudo dentro do SUS. Só que esqueceu de falar quem pagava a conta. Ninguém almoça de graça. Se eu almoçar de graça, algum de vocês vai pagar. A mesma coisa a educação. Quando a gente estudou, você, o Bolo, que o pai dele fazia aquela... o meu também era assim, o meu seu Urbano era jogo duro também. O meu seu Urbano era um pedaço do taco que ele corria atrás da gente, mas nunca usou o taco, mas ameaçava pra caramba. Hoje vocês seriam enquadrados em estatuto do menor. Estariam presos. A primeira vez que eu fui a Suécia, fiquei sabendo que a criança com 8, 9 anos de idade telefonava e pedia a presença do Estado contra o que os pais faziam. Eu disse, mas acabou. Aí, Zé, o que aconteceu? A Constituição falou toda criança dentro da escola. Porque quando a gente estudou, 30% estudava, 70% trabalhava na roça. Toda criança para dentro da escola, só que é o seguinte, não deu estrutura financeira para a escola ser uma escola verdadeira. Então, trouxe todos os problemas do mundo para dentro da escola, professores mal pagos, mal preparados, escolas com dificuldade até física. E aí, de lá para cá, a gente convive com esse problema. Na saúde, que é sério o negócio da saúde, porque quer atender todo mundo e atende mal todo mundo, e na educação está acontecendo a mesma coisa. Agravado na educação pela questão da desestruturação da família. No momento em que a mãe entrou no mercado de trabalho, nesse momento, quer dizer, as mulheres começaram a trabalhar ombro a ombro com os homens, agora com um salário mais baixo, nesse momento a família foi se despedaçando, porque a criança não tem quem tome conta dela. A creche sozinha não dá conta. Agora,